Fala galera, eu sou o Lucas Lima e esse é mais um Scatocast, o último podcast da sua vida. Como ficou? Continuando o assunto sobre o livro de Daniel, hoje a gente vai olhar para o capítulo 6 de Daniel. O livro de Daniel ele é separado em duas partes. A primeira parte do livro de Daniel ela é um contexto histórico sobre a vida e os relatos de Daniel da época. A partir do capítulo 7, as visões sobre o fim dos tempos elas começam a vir até Daniel. Hoje a gente vai olhar para o capítulo 6 e entender um pouco sobre a história de Daniel e o porquê ele foi jogado na cova dos leões. É interessante a gente recapitular um pouco e lembrar que Daniel ele foi para o exílio da Babilônia quando ele tinha cerca de 12 a 15 anos mais ou menos. O capítulo 6 de Daniel ele se passa mais ou menos 70 anos depois. Daniel deveria ter na época mais ou menos uns 89 anos, 80 anos. Quando Daniel ele é acusado por estar orando no capítulo 6, já tinham se passado 70 anos dentro do exílio da Babilônia. Daniel já era um senhor de idade e agora ele está de frente com uma acusação e com uma lei que foi criada justamente para acusar Daniel. Dentro desses 70 anos que Daniel passou dentro da Babilônia, Daniel ele continuou e se manteve um homem íntegro. As pessoas não tinham um motivo real para acusar Daniel. E aqueles que invejavam o cargo que Daniel tinha alcançado dentro do reino da Babilônia, eles começaram a tramar coisas contra Daniel, mas não podiam acusá-lo. Então o que eles fizeram? Eles começaram a acusar Daniel. Eles levaram Dário a criar uma lei para que Daniel fosse pego nessa lei. Vamos dar uma olhada um pouco aqui pelos textos. O capítulo 6 de Daniel começa dizendo assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os governadores e os sátrapas que, por suas grandes qualidades, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada de negligente encontraram nele. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar a Daniel, menos que seja relacionado com a lei do Deus dele. Cara, é interessante a gente parar para pensar, 70 anos depois de ser exilado para a Babilônia, de estar dentro de um império, dentro de um sistema totalmente corrompido e totalmente caído, Daniel ainda continuava se mantendo fiel ao Senhor. Eu gosto muito da história ali no capítulo 5, onde Daniel ele é chamado para revelar o que está escrito na parede. Quando a mão aparece, escreve algo na parede. A rainha-mãe pede para que Daniel seja chamado para poder revelar aquilo que estava escrito. Daniel ele tinha revelado os sonhos a Nabucodonosor. Dentro de todo esse período de tempo, Daniel ainda estava ali no exílio, já estava lá esquecido, até que aquela mão ela escreve algo na parede e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito. Então ela manda chamar Daniel, o rei chama Daniel e quando ele chama Daniel, ele fala: cara, se você decifrar o que está escrito aqui, eu te darei o que você quiser. Eu te darei todos os tesouros e todas as posições no reino, tudo que você quiser é seu. Daniel, ele fala: cara, deixa o que é seu para os seus. Daniel, vivendo 70 anos dentro da Babilônia, ele continua com a mesma atitude daquele menino que não quis se assentar à mesa do rei para comer de suas iguarias. Voltando ao assunto, aqui no capítulo 6, Daniel ele ainda era devoto e fiel ao Senhor. Então, aqueles homens tentando acusar Daniel de alguma coisa, a única coisa que eles poderiam acusar Daniel era de sua devoção e de sua fidelidade a Deus. E junto com isso, junto com a inveja e com os planos que eles tramaram contra Daniel, eles levaram o rei a assinar um decreto onde não poderia fazer nenhuma oração, não poderia prestar nenhum culto, a não ser que fosse para o rei. Então, Daniel, ele vai para sua casa e ele vai tirar o seu período de oração. Aqueles homens vão até a casa de Daniel e eles encontram Daniel orando e eles acusam Daniel perante o rei. O capítulo 6 de Daniel, no versículo 6, diz o seguinte: assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo falaram com o rei: ó rei Dário que vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto
e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medo-Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Cara, aqui é interessante a gente pensar que se a vida de Daniel ela não fosse movida por devoção durante todo esse período que ele estava no exílio da Babilônia, se a vida de Daniel ela não fosse uma vida totalmente entregue ao Senhor e uma vida de paixão pelo Senhor, Daniel ele não teria ido contra esse decreto, porque a Escritura diz que Daniel ele só fez o que ele costumava fazer. Daniel ele não fez nada diferente daquilo que ele fazia em todos os seus dias. Esse texto é um texto onde nós estamos aprendendo sobre a história de Daniel, mas é muito interessante nós encaixarmos ele para o tempo que há de vir. Quando a gente olha para um contexto de fim dos tempos, para um contexto de perseguição, nós olhamos talvez para decretos parecidos com esse. Nós vamos olhar para decretos tão semelhantes a esse que o rei Dário publicou. Talvez nós vamos encarar e nós vamos nos deparar com situações parecidas com a de Daniel. Só que se nós não promovemos o lugar de oração hoje, nós não teremos a mesma coragem e audácia de Daniel, de continuar fazendo apenas o que ele costumava fazer. E aí o mais interessante está aqui. Então aqueles homens que foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca de tal decreto. Rei, tu publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, será lançado na cova dos leões. O rei respondeu, o decreto está em vigor e a lei dos Medo-Persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos Medo-Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Cara, eu gosto de pensar da crueldade e da frieza desses homens. Quando eles pegam um senhor de idade, eles decidem jogá-lo dentro de uma cova de leões. Tudo porque eles tinham inveja e eles queriam destruir aquilo que Daniel ele tinha construído. Eles decidiram incentivar o rei a publicar esse decreto justamente para poder incriminar Daniel, para poder achar algo contra ele. E cara, eu fico pensando, um senhorzinho ali orando, levando a sua vida de devoção ao Senhor. Imagina um jovem sendo tirado do seu próprio reino, da sua própria família, sendo obrigado a servir outro rei, outra cultura, outra língua. Cara, a vida de Daniel, ela foi exatamente essa. E agora depois, onde Daniel já está lá na sua velhice, ele mais uma vez é provado. E muitas vezes nós vemos essa história sendo contada apenas como uma historinha infantil ou algo engraçado. Mas que nós estamos nos deparando contra um homem idoso sendo jogado numa cova de leões. E quando o rei fica sabendo que ele vai ter que colocar Daniel na cova dos leões, ele tenta revogar, ele tenta de alguma forma lutar contra isso. Mas como a lei dos Medo-Persas ela não poderia ser mudada, quando o rei emite um decreto, esse decreto deveria ser válido para sempre. Aqui o rei ele não tem outra escolha a não ser jogar Daniel. Então o rei vai, eles jogam Daniel dentro da cova dos leões. O rei e os seus servos, eles selam aquela cova com os seus anéis, para que ninguém abrisse a cova. E agora Daniel ele está dentro da cova dos leões apenas porque ele estava orando e mantendo a sua vida de oração diária. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente aqui. O rei ele volta para casa então, depois de selar a cova, e as escrituras dizem que o rei ele não participa do seu divertimento noturno, que ele não faz nenhuma refeição, que ele permanece em jejum até o amanhecer. Quando amanhece, a primeira coisa que o rei faz é ir até a cova onde Daniel estava e abrir essa cova. As escrituras dizem assim, em Daniel 6:19. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz muito aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente,
poderá livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. O rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele havia confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram jogados na cova dos leões, junto com as suas mulheres, seus filhos. Quando o rei ele chega até a cova dos leões e ele chama o nome de Daniel, ele faz uma pergunta para Daniel muito interessante, que a gente tem que parar e olhar para essa pergunta. O rei ele grita e chama o nome de Daniel e pergunta: Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrou de todos os leões? E Daniel ele responde: ó rei que vive para sempre, o Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel ele mantinha um relacionamento íntimo com Deus e dessa forma o Senhor sabia que Daniel ele era inocente. A história de Daniel ela nos mostra que o Senhor ele sempre estará disposto a livrar aqueles que o conhecem, aqueles que o servem e aqueles que se relacionam com ele. Independente se é dentro de uma cova de leões, se é dentro de uma fornalha, ele sempre vai estar lá com aqueles que se relacionam com ele. Eu gosto de pensar que Daniel ele pode ter feito a sua oração até mesmo dentro da cova dos leões. Daniel ele pode ter tido uma conversa com o Senhor até mesmo dentro da cova dos leões, até porque o anjo do Senhor estava ali com ele. Então eu gosto de pensar que mesmo ali dentro dessa situação, mais uma vez uma situação adversa na vida de Daniel, ele estava ali e eu gosto de pensar que ele teve um momento de relacionamento com o Senhor ali dentro da cova dos leões. E agora fica interessante porque a gente gosta de falar sobre o livramento de Daniel apenas dentro da cova, apenas quando ele já está lá dentro da cova e quando os leões eles têm a boca fechada pelo anjo. Mas olha o que as escrituras dizem. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e com seus filhos. E antes de chegarem no fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os ossos. Antes mesmo que Daniel ele chegasse até o fundo da cova, certamente aqueles leões eles teriam despedaçado Daniel. Daniel não teve só um livramento a partir do momento que ele estava lá dentro e que o anjo do Senhor ele fecha a boca dos leões. A partir do momento que Daniel ele é jogado dentro daquela cova, o Senhor ele já começa a agir, já começa a trazer o livramento para Daniel. E é interessante que a partir dessa situação, a partir desse testemunho da vida de Daniel, o rei ele escreve aos homens de todas as línguas e de todos os povos. Ele diz o seguinte: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Cara, o testemunho de vida de Daniel, de oração, de devoção, ele continua gerando, impactando até os homens mais perversos da época e fazendo com que eles reconheçam que Deus, ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. E além disso, o Daniel ele acaba fazendo de certa forma um grande evangelismo com esse testemunho, porque a partir daquilo que o rei testemunhou, que o rei viu, que o Senhor fez em favor de Daniel, ele emite um decreto para todos os homens do império, para que todos reconheçam o Deus vivo e todos reconheçam que ele livra, salva e que o seu domínio jamais se acabará. Nós vamos ficando por aqui com esse episódio. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Nos sigam também no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo na tela e nos vemos no próximo episódio.